Boa tarde! Boa tarde para quem está aqui à tarde, bom dia para quem estiver por aqui de dia. Tudo bem? Estamos de volta! Mais um encontro do 21 Semanas para 2021. Aquele programa que eu e a Olivia, esse nosso programa de auditório que eu e a Olivia criamos para todas as quintas-feiras, no finalzinho da tarde, das 4h30 às 5 da tarde, conversar sobre antroposofia, esperança e desenvolvimento humano. Olivia chegou, a gente acena, já chama. E hoje nós vamos ter uma conversinha muito legal. Bom, eu acho que todas as conversas são legais. Aliás, você que está nos acompanhando, você tem gostado? Pode mandar dicas e sugestões pra gente. Então, só voltando, não sei se vocês estão reparando, assim, nas minhas madeixas, nos meus cabelinhos. Eu estou de Maria Chiquinha. E como a gente vai falar sobre o primeiro setênio, eu vim a caráter. E cadê a dona Olivia, que eu assinei para ela? Eu dei uma pausa para ver se eu encontrava a Olivia. Vamos aguardar. Bom, hoje nós vamos falar sobre... Cadê? Eu já falei do que a gente vai falar. Agora vamos receber a Olivia. Aguardando. Vamos fazer tic-tac, 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 tic-tac. Olha lá! Oi! Oi, menina Olivia! Oiê! Tudo bom, menina Olivia? Hoje nós vamos brincar na televisão. Hoje nós vamos brincar na televisão. Tudo bem, menina Olivia? Tudo bem, e você, menina Silvia? Ah, que eu trouxe! Ah, que ótimo! Piscina de bonecas Waldorf, facilmente identificáveis por serem bonecas que não têm expressão. Eu fiz a menina Silvia com a roupinha verde, uma roupinha verde que eu usava, os meus cabelinhos. Primeira bonequinha que eu faço, primeira boneca que a gente faz, a gente nunca esquece. Nunca esquece, é linda. E as Maria Chiquinhas. Exatamente. Então, já que nós vamos conversar sobre o primeiro setênio, vamos conversar sobre do 0 aos 7 anos de idade, além de trazer a minha bonequinha, a Silvinha, e vir de Maria Chiquinhas, nós vamos começar com um pequeno poeminha. Vamos lá. Não é? Na antepenúltima vez, nós esquecemos do nosso poema de entrada, esquecemos do nosso poema de saída, mas hoje ele vem. Quer ver, Olivia? Pode ser. Então, a gente começa dizendo assim. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada. Que é preciso bem mais gente do que eu. Que há muito mais terra do que estrada. Que o caminho não nasce sem ser feito. Caminhada não tem se não se anda. De Sérgio Sá. Muito bom. Então, hoje, falando dessa nossa caminhada, falando desse nosso primeiro setênio. O mundo foi bom, Olivia, no seu primeiro setênio? O mundo foi bom no meu primeiro setênio. Essa... Cheio de aventuras. Muitas aventuras? Muitas aventuras. Meu primeiro setênio, existem alguns momentos da minha caminhada biográfica que eu prefiro não voltar. Mas por que isso, ou por que não voltar? Esse é um outro papo. Mas o que é o primeiro setênio? Qual é essa etapa em que nós temos a possibilidade de entrar em contato com o mundo? Afinal, estamos recém-nascidos, chegamos ao mundo depois de 9 meses, ou dependendo, né? Mas em princípio, depois de 9 meses de uma gestação, nasce Silvinha, nasce Oliviazinha, ou Olivinha, não sei como que seria o diminutivo de Olivia, mas dentro do convite que nós estamos fazendo para vocês que têm acompanhado essas nossas lives, esse nosso bate-papo sobre antroposofia, biografia humana e esperança, dentro dessa projeção
de para 2021, olhar tudo aquilo que a gente tem nessa nossa caminhada, o primeiro setênio é o primeiro passo, como trouxe o verso que a Olivia acabou de contar para a gente, de compartilhar. E nessa etapa é uma, também chamado como primeira infância, é uma etapa em que nós temos a chance de desenvolver dentro de nós esta percepção de se o mundo é bom. Então, algumas coisas são muito relevantes nessa etapa. Por exemplo, nutrição. Olivia, você foi amamentada no peito? Praticamente não. Fui pouco amamentada no peito. E a gente passa mesmo, né, por uns períodos assim, onde culturalmente, né, acho que é uma coisa que a gente está mudando cada vez mais, né, Silvia, mas naquela época era mesmo, né, assim, a cultura de que amamentar não era tão importante assim, né? A gente está falando de uma época lá, 1960, viu, gente? Isso Então, mesmo. prestem atenção nos nossos cabelos brancos. Eu Mesmo de Maria fui Chiquinha, mas cabelos brancos. Maria Chiquinha, mas cabelos brancos. Então, eu fui amamentada até uma determinada idade, mas eu mesma parece que comecei a rejeitar o leite e minha mãe, meus pais, eles foram buscando outras soluções. Mas começa aí a nossa pesquisa biográfica. Como foi a sua nutrição? Como foi os estímulos que você recebeu? Se era uma criança, por exemplo, que podia fazer sujeira com a comida, sabe? Pega a banana, esmaga, faz uma máscara, ou se os alimentos eram todos bem organizados, bem cortadinhos e colocados na sua boquinha para você comer, se demorou para você poder pegar o garfo ou ser permitida pegar o garfo e começar a se alimentar. Então, quando a gente fala de nutrição, tem esse aspecto daquilo que nós ingerimos, mas tem essa relação também, esse contato com os alimentos. Eu Que tudo isso foi, que tudo isso marca, né, assim, essa importância, né, Silvia, máxima desse período, que é a construção, né, desse corpo físico, né, da nossa saúde, dessa integridade física, é a nossa base. Então, como tudo isso é tão importante, né? E como nessa experimentação, né? Muito interessante que quando você fala de poder experimentar comida, seja em pedacinhos, seja a fruta inteira, se eu pude tocar, se eu não pude tocar, como tudo isso também está se relacionando com uma experimentação, né, daquilo que eu consigo fazer. Uhum. Se você está aí, Eu tá. tô. Pessoal, a gente tem tido problemas internéticos aqui. Neste momento, a única coisa é que caiu a caneta, eu vou lá pegar. Ups! Tá. Então, essa experimentação me vem muito a imagem agora disso. Nós estamos sendo recebidos pelo mundo. E a partir dessa recepção do mundo, começamos a receber estímulos. Então, são os estímulos sensoriais, o que a gente escuta, se a sua casa era uma casa com volume alto ou com volume baixo, o tom de voz não, dos familiares, mas também do próprio ambiente. Se você vivia num lugar em que você tinha muito estímulo, por exemplo, da poluição sonora da sua casa ou dos seus vizinhos. Os estímulos sensoriais, de brincar com paninho. Eu trouxe aqui a bonequinha, mas existem várias texturas e várias texturas que a gente pode experimentar nos nossos brinquedos. Trouxe aqui também, Olivia, uma outra coisinha. Lembra disso? Lógico que eu lembro. Caleidoscópio. O caleidoscópio. Aqui a brincadeira é quais são os estímulos que você recebeu para esse seu desenvolvimento. E o nosso corpo, daquele pacotinho, quando chega nos 7 anos, que diferença! Que diferença, né? É um período, né, é muito interessante a gente perceber isso, que
nem sempre, quando a gente passa por esse processo, ou quando a gente vai falar do nosso processo biográfico, né, Silvia, a gente não se dá conta de quanto a gente cresceu nesse primeiro setênio. Mas no segundo setênio, né, do 7 aos 14, a gente normalmente fala assim, nossa, mas eu era tão pequenininha e de repente eu era tão grande com 14, mas é mais difícil a gente fazer essa relação quando é para o primeiro setênio e a gente cresce muito também, né? A quantidade de coisas que nós desenvolvemos, porque do processo de ser aquele pacotinho pequenininho, há uma criança que articula pensamento, anda, se veste sozinha, quer dizer, é uma quantidade de aprendizados num período relativamente curto de tempo. E a relação desta criança com o ambiente que a cerca. Os estímulos absolutamente importantes estão muito relacionados com a família. E como foi essa família? Como foi? Quais foram os estímulos que você recebeu nessa família? Quem eram os seus cuidadores? Como que isso se organizava na casa? Havia ritmo? O que é o ritmo? O horário de acordar, de almoçar, de jantar, o horário de estudar. Que mais, Olivia? De O brincar. horário de brincar, né? Uhum. Esse é o ritmo, né? Porque para criança, né, para a gente nessa época, a gente não compreende o tempo numa grande escala, né? A gente compreende esse tempo nessa escala do dia, né? Então a gente sabe que, bom, se eu dormir 2 vezes à noite, aí eu posso ir para casa da minha avó, né? Isso, ai, a contagem dos calendários. E também, se eu vou para casa da vovó, pode ser que tenha alguma coisa que a Olivia é muito boa para fazer isso, que é contação de histórias. Contavam histórias para você? Como que era esse processo de, na hora de dormir, a preparação? Tinha conto de fadas? Não, não tinha na hora de dormir, não. Isso era uma coisa que ficava muito por conta própria, né? Assim, eu gostava das histórias. Você inventava, pulava. Eu inventava, passei realmente a minha infância toda, primeiro e segundo setênio, eu inventei muita história. É. Ah, mas bom, do segundo setênio eu conto no próximo encontro, tá bom? Na semana que vem. E brincar. Mas nessa, Ai, desculpa, mas mas nesse setênio né? ainda tem uma aventura, assim, que realmente é uma aventura muito divertida que que eu conto, né? Até contei uma vez para a Regina e a Regina me fez uma pergunta. A gente saía para caçar, tínhamos uma fazenda onde a gente conseguia passava as férias. Naquele tempo eram férias longas, né, de final de ano e tal. E meus primos iam para lá também, a gente passava as férias lá e a gente brincava. Tinha ouvido falar que tinha passado uma onça por ali, a gente era pequenininho de tudo. E a gente tinha uma árvore no pomar, onde a gente se retirava para guardar os nossos doces, as nossas bebidas e tal. E então a gente saía para caçar onça. E aí um dia a Regina me perguntou: e o que que vocês iam fazer se vocês encontrassem a onça, né? Sair correndo, né? Isso me lembrou o Reinações de Narizinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Pedrinho, que ele vivia saindo para caçar onça, ele adorava esse tipo de coisa. Então, essa etapa é uma etapa, então, dentro do processo biográfico, que nós estamos trazendo aqui é a possibilidade de você pesquisar como que foi esse teu desenvolvimento. É um desenvolvimento corpóreo, é um desenvolvimento de contato com a vida, com o mundo. Os nossos dentinhos começam a sair, e no próximo setênio, a Olivia vai falar quando eles começam a cair, mas tudo isso que vai se desenvolvendo em nós, que vem a partir dos nossos estímulos e vem a partir também da nossa genética e tudo mais, são possibilidades de um olhar biográfico para que você faça uma pesquisa sobre de que forma o que você recebeu te permeia até hoje.
como que foi essa infância e quais são os reflexos que essa infância traz na sua vida adulta. Eu continuo gostando de ler. Você continua gostando de ler? É. E do que você gostava de brincar nessa época, Silvia? Eu era uma criança mais introspectiva. Eu não era essa mulher falante na qual eu me tornei agora. Ela, quando menina, era uma menina mais retraída. Eu não gostava muito de brincar. Eu era de ficar mais no meu canto, com alguma coisa na mão, assim, sabe? Ou a boneca para me fazer companhia, ou quando eu comecei a entrar em contato com as letras, ficar brincando com os livros, mas nunca fui uma criança muito de brincar com massinha. Sabe essas atividades? Eu gostava de pular corda. E gostava de pular corda quando a minha avó batia a corda para mim. Ela amarrava a ponta num tronco de árvore e ela ficava do outro lado. E agora eu estou tentando lembrar, mas não consigo. Ela trazia uma música, alguma coisa que dava o ritmo para aprender a pular corda. E gostava de fazer balé. Eu, de pequenininha, com 3 anos, eu comecei a fazer balé. Fiz só quando eu era pequena. Agora, o que Muito eu lembro interessante. bastante é, ao redor dos 4 anos de idade, mas acho que uns 4 ou 5 anos de idade, que lá pelos 13 a gente começa a falar, é meu. Lá pelos 13 a gente começa a falar eu. Eu lembro de começar a reconhecer que eu estava pensando e que tinham palavras na minha cabeça que eu estava falando e ninguém estava ouvindo, só eu. Eu achava que eu era o máximo por causa disso. Então, Era. então é uma etapa que trabalha bastante com o lúdico e que a gente depende muito do estímulo externo para que esse depende mais, né, desse estímulo externo. Quais são outras coisas que você traria para o primeiro setênio para a gente fazer uma pesquisa biográfica em casa? Nisso tudo que você está falando, né, de reconhecer o que está ao redor, né, é que como nessa fase a gente aprende imitando, né? Então, a gente gostava de imitar, né? O que a gente gostava nessas brincadeiras, do que a gente gostava de fazer, né? Eu acho que essa uma coisa assim que chama atenção, né? Para observar nesse momento, porque essas coisas são as coisas que vão realmente criando, né, essa pessoa que a gente vai se tornando, né? E essas brincadeiras é muito incrível, né? Como essas brincadeiras servem para tanta coisa e através dela colhe tanta informação a nosso próprio respeito, né, Silvia? Seja pelo exercício que a gente faz, né, do tato, para a gente estar explorando mesmo esse sentir o mundo, né, ver se o mundo é gostosinho ou se o mundo é meio áspero, né? Como é que a gente lida com essas texturas, como você estava falando, como é que lida com esses sabores, né? E de repente a gente está lá brincando de fazer comidinha, será? Ou será que a gente está brincando de lixar, né? Assim, como é que a gente está explorando esses sentidos todos, né? E o que eles vão trazendo de informação a nosso próprio respeito, dependendo da maneira como a gente lida com eles, né? A questão da brincadeira Porque também é nessa época. é que falo muito, né? Brincadeira para criança é coisa séria. É algo que É onde habilidade de a gente experimentação está. mesmo. É, de vez em quando acontece aqui uma falha entre a minha comunicação e a sua.
Não sei se está assim para todo mundo, você percebe isso também? Percebo também. Ok, tá bom. Então, às vezes eu posso te atropelar, às vezes você me atropela. Oi, Rê, nós já falamos de você. Ai, que bonitinha ela, é. A Regina queria saber da caça da onça, isso, o que aconteceria com a caça da onça. Então, assim, o aspecto das brincadeiras que, que podem nos ajudar a entrar em contato bastante com essas memórias, com o que aconteceu, como isso foi sendo, o que reverberou em mim como um processo de desenvolvimento. Quais eram as histórias que você ouvia, quais eram as músicas quais são as músicas que talvez te remetam a essa etapa, como A era e essa aonde infância. o ambiente. Você nasceu numa grande cidade, como eu nasci em São Paulo, ou você é uma pessoa que nasceu no interior, numa área super É, ampla. Todos esses ambientes, eles trazem para nós influências, memórias e possibilidades de aprendizado. Quer dizer, o que aquela casa, aquele espaço e aquela família proporcionou para que eu me transformasse na pessoa que eu sou agora. E quando a gente faz uma reflexão a respeito disso, existem situações ou aspectos que mais para frente a gente pode até trabalhar para transformar, porque uma coisa que não vai mudar nunca são os fatos. E o fato é, eu nasci em São Paulo, na rua Texas, de frente para um córrego. Eu não tinha vizinhos. Então, o quanto que aquilo eu não tinha vizinho. Era a casa dos meus em pais. compensação, na minha rua, na Milvia, essa é uma informação sempre muito interessante, né? Assim, além de poder brincar na rua, naquela época tinha moças na minha rua tinha italianos, espanhóis, franceses, turcos, portugueses e até brasileiros. Que bacana! E, e era muito realmente curioso, né? Porque a gente tinha esse reconhecimento, né? Assim, do que era, vamos dizer assim, mais exclusivo de cada casa, porque pertencia àquela cultura, né? Ah, Uhum. então, nós vamos almoçar lá na casa do Alfredo e a gente come o macarrão enroladinho no garfo, com apoio da colher, porque é assim que os italianos fazem. Nossa, Olivia, que coisa bacana! Né? Isso. Então, tinha toda a informação ao redor, né, mostrando toda essa diversidade e o respeito entre eles e essa troca que acontecia de informação entre uns e outros. Né? E olha, eu nasci numa esquina, então na esquina não tinha mais nada, só tinha esquina e uma empresa. E do outro lado era uma casa que ela ficou muitos anos fechada. Muitos anos fechada. Então eu nunca tive, por exemplo, os amigos, eu não tinha amigos de rua, porque na frente era um córrego. Agora, olha a questão de um assunto que nós vamos falar mais para frente, relacionado a temperamento, ao jeito das crianças. Isso para mim era um limitante. Então, eu ficava na minha casa, não tinha amiguinho mesmo. Eu acabei crescendo mais, foi com os meus primos. A minha irmã, quando ela aprendeu a andar de bicicleta, ela explorou o quarteirão de trás inteiro. Ela conhecia todo mundo, sabe? Ela era nível que nível da bicicleta. Então, é interessante a gente também trazer
essa questão, ou esse olhar para aquilo que foi o nosso ambiente para o desenvolvimento do primeiro setênio, porque este ambiente, numa família com uma criança, com duas, com gêmeos, com 10, cada uma dessas crianças vai absorver e vai olhar para essa etapa e para essas condições de uma maneira totalmente diferenciada, que é a questão e é a maravilha da individualidade. Então, aquilo que pode ser um limitante, como para mim, uma casa numa esquina em que eu não tinha vizinhos, para minha irmã era a possibilidade de era um obstáculo a ser explorado. Então, vamos para a rua, vamos andar de bicicleta e vamos conhecer esse pro mundo. Então, é uma etapa muito rica. Doenças infantis. Você teve alguma nessa época, Olivia? Oi? Doenças infantis. Você teve alguma coisa nessa época? Doenças infantis? Sil, não captei a frase, é isso mesmo? Você ficou dodói nesta época? Eu não me... tive algumas doenças, sim, né? Acho que catapora, cachumba, essas coisas assim tive. Algumas doenças. E não muita memória delas, não. Na verdade, é só o que eu tenho, né, da informação que outros me passam sobre essa época, né? Então, mas embora eu fosse essa criança que gostava de brincar com muitas outras pessoas, interagisse, mas eu também tinha essa capacidade de vida, né? E tem uma coisa que diferencia, que, por exemplo, meus irmãos, ainda criança, eles tiveram hepatite e eu não. E então essa é uma outra informação. Na hepatite deles, eu fui morar uma semana, 15. E você, Silvia, tem doenças infantis para contar? Tem alguma lembrança? Marquinhas? De pequena tenho catapora, tenho aqui a marquinha. Eu lembro da coceira. Eu lembro da coceira e de ser algo que me incomodava bastante. Mas, em princípio, foi só essa. Depois, algumas coisas vieram no segundo setênio. Mas no primeiro foi só a catapora, porque eu fui para berçário, para a escolinha, bem cedo, lá pelos 5 anos. Minha mãe trabalhava, então levava eu Eu e a não minha estou irmã. conseguindo acompanhar, Sil. Olha lá, olha lá, olha Tá lá. bem... Olha lá, olha lá, olha Olha lá. lá. Mas tudo bem. Eu não sei os outros, mas eu não consegui ouvir nada. Eu disse que eu tive catapora, que eu tenho uma marquinha aqui, e que eu provavelmente peguei na escola porque eu fui para berçário lá, berçário, o jardim de infância, lá pelos 5 anos de idade. Agora a internet resolveu não funcionar, resolveu nos atrapalhar, mas não tem problema, porque nós já estávamos chegando no final mesmo, está no horário. Deixa eu ver aqui o que vai. Bom, se eu ainda estou ao vivo, eu tô, acho que a Olivia caiu, então vou fazer o resumão. Em princípio, primeiro setênio, se você for fazer algum tipo de pesquisa, observar e levantar os pontos com relação ao seu nascimento, à sua nutrição, como que foi essa etapa de vida. E como nós sempre deixamos
duas perguntinhas aqui para vocês. Eu vou chamar a Olivia de novo antes de fazer as perguntinhas. Vamos ver se a Olivia entra ou entra pelo cano. Mas as perguntinhas são as seguintes. Cadê aqui? Tô nas perguntas já, Olivia. Oi, Silvia. Tô nas perguntas. Tô nas perguntas. Eu cheguei na hora das perguntas. Chegou, porque você foi brincar com outra amiguinha e me deixou aqui sozinha. Eu também fiquei aí sozinha. Eu só não sabia se eu tinha continuado de fato ou não. Então eu resolvi sair de verdade para entrar. Então tá. E as perguntas são as seguintes. Uma zorra. Quais são as suas brincadeiras de infância? Com o que você gostava de brincar? O que te encantava naquele período? E a outra pergunta está relacionada a quais são as qualidades que você reconhece que foram permeadas, que afloraram ou nasceram. O que você traz dessa... Pode falar. Olivia? Porque eu não consegui ouvir, não sabia se você... Oi, querida. Então, a segunda pergunta é: o que eu ainda trago, né, da minha infância, que ainda me permeia, né? O que eu trago em mim desse período que eu vivi, né? Que qualidade é essa que passou por várias experiências, mas ainda está aqui presente em mim? Isso. E agora, antes que a internet corte a Olivia ou a mim mesma, nós vamos ler. Você quer ler, Olivia? Posso ler. Ninguém acreditou quando falei, mas meus bonecos ganhavam vida quando eu os punha no peitoral da janela e riam e falavam comigo, ou entre si, com suas bocas de buraquinho ou traço. Piscavam seus olhos sem cílios, agitavam seus bracinhos e pernas. Eu não tinha só um amigo de faz de conta, mas famílias inteiras que mudavam de tempos em tempos e moravam em uma casa toda de cabeceira. Esse é um trecho do livro da Lia Luft. Então, desta forma... Ele inspire mesmo essas pesquisas. Dessa forma, com esse monte de que aconteceu na nossa live hoje, nós encerramos, e o texto que a Olivia leu, que eu não sei se você conseguiu acompanhar todo, nós vamos copiar e colar na parte de comentários desse nosso material aqui, tá bom? Então, até a semana que vem, no Instagram da Olivia, nós vamos falar, obviamente, sobre o segundo setênio, porque a Olivia realmente não está me ouvindo mesmo hoje. Agora estou de novo. Mas está ótimo isso. Então, gente, um beijo, Olivia. Ainda bem que a gente se diverte. E ó, todo mundo aqui, vamos brincar. Ó. Tchau, gente.